Olá, hoje eu vou trazer para você 10 dicas de como vencer debates. Meu nome é Dalber Gonçalves e eu falo sobre administração pública e política de maneira simples e fácil. Não raras vezes você precisa provar que uma teoria sua está correta para aquela determinada situação, que ela é a mais aplicável, que ela é a mais adequada. E para isso, é claro, você vai precisar entrar num debate de ideias, seja com um oponente ou com vários oponentes. Para isso, eu trouxe para vocês aqui 10 dicas de como você poder sair na dianteira, de como você ter uma vantagem estratégica para que a sua ideia possa valer, para que seu argumento seja melhor e você possa provar que você definitivamente é a melhor escolha. Seja para uma entrevista, seja para uma situação no seu próprio emprego, seja em casa, seja num ambiente de lazer, onde você necessite movimentar algumas pessoas, a todo momento, a qualquer hora, você vai ser testado, você vai ser testada e vai necessitar, em determinado local, provar que a sua teoria, a sua ideia e o seu argumento sejam melhores. Então, para isso, eu trouxe para vocês aqui essas 10 dicas. Vamos para a primeira? Aprenda xadrez. O xadrez foi inventado no meio do século XV para que os monarcas pudessem exercitar as suas estratégias de guerra. É um campo onde você tem rei, rainha, torre, bispo, cavalo e peões. Você vai saber como se movimentar. O xadrez vai te dar uma ideia clara de como envolver o seu oponente. Aprenda mesmo que minimamente, mesmo que você treine através da internet. Existem cursos que você pode fazer que são bem básicos e existem tabuleiros online que você pode praticar. Aprenda xadrez que você vai ter uma dianteira fenomenal sobre o seu oponente, sobre a sua oponente. Conheça o seu oponente em nível pessoal e particular. Isso é muito importante, principalmente se você tiver uma data prevista para o debate. Se você já sabe com antecedência com quem vai falar e não é uma situação repentina. Mas, de toda forma, mesmo que repentinamente, é muito importante você saber alguns costumes do seu oponente, da sua oponente, saber se ele é o irmão do meio que faz aliança, se é o irmão caçula que faz barulho, se é o irmão mais velho que se diz oficial e sabe de tudo, para você poder justamente utilizar contra o seu oponente, contra a sua oponente, para se fazer valer os seus princípios, os seus argumentos e ter também essa dianteira estratégica. Você saber dos costumes, saber o que ele faz, saber o que ela normalmente faz, se ela faz academia, se ele faz esporte, se ele tem família, se ele é casado, se ele é solteiro, se ela tem família, se tem filhos, isso é muito importante. Isso vai fazer com que o seu intelecto, a sua maneira de se portar, possa ser agradável e, ao mesmo tempo, austera. Entenda, não é ser agressivo, é ser austero, ser imponente, fazer com que as suas ideias se encaixem de uma maneira que o seu oponente ou a sua oponente não possam refutar tudo aquilo que você está dizendo. Então preste atenção, conheça o seu oponente em nível pessoal e particular. Domine o seu assunto. Isso é extremamente importante. Você necessita ter domínio completo, pelo menos muito bom, daquilo que você está prometendo ou daquilo que você está debatendo com seu oponente, com a sua oponente. E isso faz com que você transmita uma segurança para quem, eventualmente, esteja escutando de fora e possa te dar razão. Isso é muito importante. Dominando o seu assunto, dominando o seu campo de batalha, assim como no xadrez, você tem condições de fazer com que o seu oponente recue, tendo muita ênfase, muita certeza naquilo que você está dizendo e, antes de mais nada, olhando para ele, olhando para ela, e se houver uma plateia, houver algum observador, olhe também, porque você vai trazer essa pessoa para dentro da sua maneira de pensar. Domine o seu assunto. Escute pacientemente. Isso é muito importante também, porque na maioria das vezes você não vê debates, você vê brigas de blá blá blá. Você vê pessoas querendo atropelar na hora que ela está falando. Um dia desses eu vi no Inteligência Limitada um debate do Adílis com uma outra pessoa. O Adílis simplesmente
descontrolado, né? Não deixava o outro falar, pensa que falando em cima, insistindo em cima com seu argumento, o argumento do outro vai ser deposto. Não é assim que funciona. Antes de mais nada, o debate é um diálogo que vai progredindo gradativamente ao ponto de um argumento subjugar o outro. Isso é um debate. Se não houver essa necessidade de um argumento subjugar o outro, é apenas um diálogo e não é um debate. O debate sempre vai trazer, no final, alguém que tenha uma melhor performance e que possa convencer o maior número de pessoas possível. Para isso, você precisa ouvir. Não adianta falar por cima do seu oponente, não adianta ficar gritando sobre o que ele está falando e no momento que ele está falando. Você tem o seu momento de falar e o seu oponente também. Quando o seu oponente estiver falando, fique quieto, escute pacientemente e anote. Leve sempre um papel e uma caneta. Não fique dependendo de modos eletrônicos, porque além de acabar a bateria, não dá tempo de digitar. Anotações rápidas é o que normalmente funciona mais. A não ser que você seja assim, um The Flash no teclado, mas aí você não vai poder falar, não vai poder olhar para o seu oponente, né? Você vai apenas ficar digitando no seu teclado, né? Ou no notebook ou no celular, enquanto o seu oponente se confraterniza com quem está observando ou para quem realmente precisa convencer. Então, se você estiver num debate em que haja necessidade, haja réplica, tréplica, e você possa, aos poucos, galgar uma reunião de negócios, por exemplo, anote. Não é demérito você fazer anotações, de forma alguma, principalmente quando o seu objetivo é vencer. Obrigue seu oponente a te escutar e não admita interrupções. Isso é muito importante, isso impõe respeito na hora da sua argumentação, faz com que, se haja necessidade, os que estão em volta prestem atenção naquilo que você está dizendo e não seja distraído pelas falácias, pelos gritos, por todo o showzinho que seu oponente está dando. Por que não te callas? Muitos oponentes, quando percebem que estão perdendo terreno no debate, eles simplesmente começam a fazer barulho. Começam a falar por cima de você, começam a dizer que o que você fala não tem nada, fala que você é desclassificado e etc. Obrigue o seu oponente a te escutar e não admita ser interrompido ou interrompida. Saiba qual o nível de debate. Por que isso é importante? Para que você saiba qual linguagem vai utilizar. Vamos supor que você está numa comunidade e isso sem a menor intenção de desmerecer comunidades, né, favelas ou aglomerados urbanos, você tem um tipo de linguagem, tá? Você tem uma forma de se comunicar. Não adianta, por exemplo, você pegar uma linguagem de dentro da academia, com conceitos e preceitos técnicos e levar para uma população que mal teve, infelizmente, a oportunidade de frequentar a escola, o ensino. Então, você tem que saber calibrar qual é o tipo de linguagem, não só a verbal, como também a corporal. Você tem que prestar atenção nisso. Da mesma forma que dentro de um grupo de pessoas mais simples, pelo menos aqui na América Latina, o contato pessoal, um abraço, um bater no ombro é importante e traduz confiança em um outro nível. Vamos falar novamente da academia, isso não ocorre. Ocorre depois que você conversa, depois que você fala, mas durante a conversa, além de normalmente a conversa ser muito técnica, ela é distante, porque você está sendo observado e simultaneamente avaliado. Você também está sendo observado e avaliado dentro de uma comunidade, dentro de um aglomerado urbano, mas as pessoas são mais próximas. Então você tem que saber qual o nível do debate para poder se posicionar e se preparar com antecedência caso haja possibilidade. Caso contrário, você faz a sua localização, olha em volta, vê com quem está falando e utilize, como eu disse, palavras e gestos adequados para aquela comunidade. Mantenha o olhar sobre o adversário ou adversária. Você tem que olhar para o seu adversário ou sua adversária como se estivesse querendo entrar
no cérebro daquela pessoa, como se quisesse penetrar dentro da mente dela e arrancar aquilo que você necessita. Só precisa tomar cuidado para que os argumentos dele ou dela não te convençam, porque aí você estará recuando dentro do seu campo de batalhas. Olhe fixamente para o seu adversário, para a sua adversária, e aos poucos vá se impondo para que ele ou ela retroaja, e não você. O seu argumento, quando você estiver argumentando, faça com que o seu adversário olhe para você. Faça com que a sua adversária olhe dentro dos seus olhos. Se isso não é possível, olhe você para eles. Fale com o seu corpo que você está vendo a cada segundo que eles estão fazendo. E isso cria até uma certa inibição dentro do argumento alheio, porque eles vão estar vendo que estão sendo observados sempre, a todo instante, por quem eles sabem querem derrotá-los. Dê exemplos práticos. Com exemplos práticos da sua teoria, quem estiver em volta vai ter condições de visualizar melhor o que você está querendo, o que você está pretendendo. Para o seu adversário, isso não vai ter muito efeito. Essa técnica, ela é muito útil quando você precisa convencer uma pessoa que está além do seu oponente. Vamos supor numa reunião em que você tem um projeto e um outro projeto está à mesa e tem um diretor ou um chefe, um superior hierárquico que vai decidir por qual projeto ele vai seguir. Então, você precisa dar exemplos práticos, prestando atenção na questão anterior, que é o nível de debate, para quem está à sua volta possa visualizar com mais clareza. Isso vai trazer um ambiente palpável, um objeto que eles possam dimensionar toda a sua capacidade, possam dimensionar toda a sua clareza e sua forma de se expressar. Não se enganem, dar exemplos práticos é muito importante, principalmente quando você necessita convencer uma terceira pessoa além do seu oponente. É muito importante. E quando for o seu oponente, você pode dar exemplos práticos que o constranja, que o coloque numa situação difícil, que faça com que ele pense naquilo que você está mostrando e dê tempo de você, além de argumentar mais fortemente, confundi-lo. Dê exemplos práticos que corroborem o seu tema ou a sua teoria. Elabore sua estratégia de encarceramento. Isso você consegue praticar com o xadrez. Como eu disse no início, você tem condições de, aos poucos, envolver o seu oponente, a sua oponente, para que ele, além de ser derrotados dentro do seu território, eles possam, com muita prática, ficar submisso a cada instante da sua argumentação. Quando você elabora uma estratégia, ela envolve não só as questões profissionais, mas também as pessoais. Você, por exemplo, pode utilizar algum argumento que confunda. Por exemplo, vamos supor que você saiba que o seu oponente tivesse um problema na faculdade, tá? Aí você cita muito vagamente. Não, inclusive, na minha faculdade tivemos uma questão para resolver, que era justamente a dificuldade dos alunos em aprender física. Isso vai fazer com que o seu oponente seja pego de surpresa, com que ele se desequilibre e perca, indubitavelmente, a linha de raciocínio. Como sabe disso? Como descobriu? É claro que existem maneiras e maneiras de fazer isso, mas você precisa elaborar uma estratégia. Todos esses itens que nós passamos um por um formam um conjunto do que você necessita para ser vitorioso ou vitoriosa mediante um debate, seja ele eventual, seja ele planejado com antecedência. Então você sempre tem que ter, com a prática do xadrez, com a prática da argumentação, converse com você no espelho para você poder praticar. Aquela historinha que você vê em filmes americanos não é besteira, aquilo lá funciona realmente, tá? Mas elabore a sua estratégia de encarceramento para que você possa, aos poucos, envolver o seu oponente, a sua oponente, e possa ser vitorioso ou vitoriosa no final desse debate. Não tenha compaixão. Esse é o tema mais polêmico desse nosso vídeo. Não ter compaixão não quer dizer utilizar de crueldade.
não é utilizar de informações privilegiadas que façam seu oponente se envergonhar. Não é essa a questão, não é este o propósito desse vídeo. É não ter compaixão de maneira com que você possa envolver gradativamente o seu oponente e possa fazer com que as teorias deles sejam subjugadas pelas suas. Bom, isso acontece no xadrez, já disse antes para vocês. No xadrez, ele é tido como um esporte até cruel, porque você, além de você subjugar o seu oponente, você obriga ele a reconhecer que foi derrotado, que foi derrotada. Isso não acontece em nenhum outro esporte. Tá? Mas essa questão de não tenha compaixão precisa ser utilizado de maneira simples, eficiente e não desumana. Não ter compaixão em um debate não quer dizer ser desumano. Você precisa mostrar para quem estiver observando, em um exemplo, que você mantenha a sua ética, mantenha a postura, mantenha até a sua elegância na hora de falar a respeito das suas teorias e que aos poucos, gradativamente, você vai subjugando a ideia do seu oponente. Não tenha compaixão, não é não ser humano. Eu quero falar para vocês sobre um item a mais, um plus, que é justamente o fato de citar personalidades. Cada vez mais as pessoas estão utilizando personalidades para poder corroborar, para poder comprovar que está certo. Isso, no meu ponto de vista, é muito perigoso. Além de demonstrar que você não tem ideias próprias, além de demonstrar que você é incapaz de raciocinar por si mesmo, ele demonstra que você está amparado em uma faixa da cultura geral. Eu sei que é muito difícil você saber de tudo, mas você tem que variar, você tem que ter vários pontos, você tem que ter vários autores, mas não obrigatoriamente você precisa citá-los. Tenha o seu repertório de autores para, caso necessário, no caso do seu oponente ou da sua oponente citar alguém, você possa corroborar na mesma tecla. Você possa, no mesmo nível, você tem condições de combater o argumento do seu oponente ou da sua oponente. Porém, se você utiliza em excesso citações de personalidades, de autores que já estão consagrados para corroborar sua teoria, deixa muito claro de que você não pensa por si só. Estas foram as 10 dicas de como vencer um debate. Eu espero que vocês aproveitem com muita paixão esse material que foi produzido para vocês, dá muito trabalho a pesquisa, dá muito trabalho compor o vídeo e por isso eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem um like. Espero que vocês estejam sempre bem, que a família de vocês estejam sempre gozando de muita saúde e felicidades e nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Eu sou o Dalber Gonçalves e falo sobre administração pública e política de maneira simples e fácil.